semana, tudo bem? Tudo bem. Oi, Gabriele. Olá, tudo bem? Prazer, Gabi, seja Prazer. bem-vinda. Obrigada. Estamos então começando mais um podcast. Como você sabe, nós somos apenas estudantes de psicologia. Exatamente. E hoje nós temos a honra de receber você aqui com a gente, pra gente ter uma conversa bem legal, né? Falar de uma abordagem muito reflexiva para cada um de nós, né? Sim, exatamente. Só o pessoal de casa que vai nos assistir, né? Entender. Essa é a Gabriele, tá bom? Ela veio lá de Sorocaba só pra conversar um pouquinho com a gente sobre psicologia, né? Então, hoje a gente vai falar uma coisa super legal, né, Gabriele? Cheio de Com curiosidades. certeza, a psicologia está aí no mercado cheio de adereços que a gente não sabia, né? Então, aos poucos, a gente vai descobrindo o que ela tem de tão extraordinário que as pessoas estão buscando isso. Exatamente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Gabi, hoje você vai trazer aqui a abordagem que você utiliza, né? Que é a abordagem centrada na pessoa. E aí, pra gente dar início pra galera de casa que não entende muito bem das teorias, das abordagens que nós, estudantes, né? Vocês que já psicólogos usam nas áreas de atuações de vocês, a gente gostaria de dar o pontapé para você falar aí um pouquinho sobre a abordagem centrada na pessoa, o seu autor, e aí a gente começa a nossa conversa. Sim, na verdade, quando eu fui estudar psicologia, né? Eu gostei muito da abordagem de Rogers, porque ele é humanista, então ele dá um enfoque mais para a pessoa, que é essa abordagem centrada na pessoa, que é referente a relação entre paciente e terapeuta. Então, essa relação entre os dois é com que Rogers, ele deixa que o paciente, ele meio que descubra os seus caminhos. Se ele tem 3 caminhos, Rogers não vai falar para ele, Rogers não vai indicar e falar, você vai seguir esse terceiro. Não, o paciente, ele vai olhar os seus problemas, ele vai ver as soluções, vai ver conclusões, e ele mesmo vai se direcionar para um caminho certo, tanto para o primeiro caminho, o segundo ou o terceiro. O terapeuta, na verdade, ele está ali só para trazer ideias, saber colocar ele vai estar ao lado do paciente, né, para ele conhecer o seu eu, saber como é a pessoa no seu mundo, as suas experiências, os seus sentimentos, o que esses aspectos estão causando para que ele não consiga tomar essa decisão. Então, o terapeuta ele vai estar ali para auxiliar, ele não vai dar respostas, ele não vai concluir os seus problemas, ele vai estar ali falando, você está vendo essa possibilidade? E o paciente vai pensar, verdade? Então, o paciente ele vai estar ali para ser um auxiliador, falar dá aquele empurrãozinho, mas quem vai fazer todo o trabalho é o paciente. Certo, então você Legal, tá... Juliana. Sim. Gostei. Tá dizendo pra gente que o paciente ele tem total a liberdade, né? É como se ele tivesse no controle de tudo, mas Sim. ele não tá. Ele chega perdido no local e ele fala, e agora, o que a gente vai fazer? Mas ele tá no controle de tudo, porque é ele que vai tomar as decisões. É ele que vai... O começo e a conclusão, Exatamente, né? ele que vai colocar a chave no carro e seguir caminho. É ele que vai fazer todo o processo. O terapeuta só vai estar ali só pra falar, tô aqui presente. Se precisar de alguma coisa, eu vou colocar meus argumentos em prática. Legal. Eu posso te chamar de Gabi? Pode. Então tá bom. Ô, Gabi, uma pergunta. Lá no seu consultório, qual é o público que você mais atende, assim? Eu prefiro trabalhar com crianças, né? Mas o problema... trabalhar com crianças é tranquilo, é de boa. Mas a gente tem que estar prestando atenção nos detalhes, né? Porque a criança, ela não fala a mesma língua que a gente. Se a gente tá com algum problema, a gente vai falar qual que é o problema. Só que a criança é um pouquinho mais complicado. Você tem que estar com calma para saber o que ela quer dizer através de outras coisas. Tipo, por exemplo, alguma história que ela traz para você, algum tipo de desenho. Então, são caminhos diferentes que a gente tem que estar recorrendo a abordagens diferentes também, né? Que legal. Criança e adolescente ou... Isso, criança e adolescente. Entendi, que legal, né? Ela falou sobre Roger, né? Isso, Rogers. Você pode explicar pra gente quem é essa pessoa?
Quem mais ou é? menos? Ele é um psicólogo, né, que ele começou com sua abordagem humanista, então o enfoque dele é para humanista. E ele deu o seu base teórico, primeiramente por Freud, mas aí ele viu que não deu muito certo, então ele foi para o behaviorismo. E a partir disso, ele quis colocar as suas contribuições e o seu trabalho junto com o trabalho com as crianças até então. Por isso que eu já tenho foco nas crianças, por conta disso, porque eu gosto também. Mas ele começou o seu trabalho junto com as crianças e com isso ele viu que ele poderia conseguir um atendimento psicoterapêutico. Então ele já foi nesse caminho de que a terapia podia ser uma boa abordagem, de que não só o paciente, não só o terapeuta, ele faz o trabalho sozinho, mas o paciente tem um trabalho muito importante, tem muita influência nisso. Então eu achei muito interessante quando ele fala que ele não usa só as suas abordagens, as suas técnicas, mas ele quer saber o que o seu paciente está sentindo naquele momento, no agora. Ele já começa assim. E essa questão de transparência também. Se eu espero que o paciente seja transparente comigo, eu tenho que ser também, sim, né? eu tenho que ser transparente com ele. E uma coisa que eu peguei como exemplo é como se a gente estivesse tendo uma conversa com nós mesmos. Por exemplo, tô conversando e tem um espelho na minha frente. Eu sei que é eu e eu. E a relação entre terapeuta e paciente tem que ser a mesma coisa. Eu tenho que me colocar no lugar do paciente. Ele tem que entender que eu estou entendendo o que ele está trazendo, os seus problemas, que eu estou sentindo o que ele está sentindo. Não fisicamente, né? Se, você está sentindo uma dor. E eu não estou sentindo isso, mas eu sinto a sua situação. Eu sinto o seu problema, eu sinto a sua ânsia, a sua angústia. Meio que acredita no que ele tá Exatamente. falando, né? A gente tem que entrar no mundo do terapeuta, ou no mundo do paciente e sentir ele, ver as suas situações, as suas experiências, não interferir, né? É como se fosse aquelas teorias de multiverso, que, por exemplo, eu vivo no meu mundo e o paciente vive no mundo dele. Então, eu vou sair do meu mundo e entrar nesse mundo desconhecido, que eu não sei das ideias, eu não sei dos pensamentos, se ele é preto no branco, se ele é colorido. Então, a gente vai estar entrando nesse mundo para estar atrás de descobertas. Mas a gente já sabe a resposta algumas vezes, quando a gente entra nessas portas. Mas a gente entra com o intuito de... Deixar ele à vontade, né? Sim, de deixar ele à vontade, ser confortável, pra gente ajudar o paciente a reconhecer quem ele é nesse mundo, quem Porque ele aí é é fora onde do vem mundo. os resultados, né? Exatamente. Quando ele vê que eu sei, que eu estou sentindo realmente, eu estou entendendo a angústia, ele fica mais à vontade, né? Sim. Aquilo começa a melhorar e aí vem os resultados. A gente vai conseguindo ver isso, que entra aquela questão da empatia, né? Exatamente. O paciente, a relação transparente. A É empatia como se ele muito fosse amigo, importante. né? Chega a ser... Eu entendo mesmo o que você tá sentindo e eu vou compartilhar com você do meu sentimento, né? Isso. Aí Legal. vai dar um estalo nele e fala, opa, é isso que tá acontecendo. Ô Gabi, só pra gente entender um pouquinho mais, o pessoal também de casa entender, porque assim, o nosso maior público é estudante, né? Que a gente Sim. faz um podcast pra gente trazer convidados aqui pra meio que resumir, né? Algo que é difícil de destrinchar pra que eles entendam, né? Só pra gente deixar mais claro, né? Então vocês direcionam a terapia? Como é que funciona essa questão? Não, quando nós estamos na relação entre terapeuta e paciente, acontece da seguinte forma, ele fala tudo aquilo que ele tem para falar, suas angústias, problemas, e eu vou escutar. E a partir disso, eu vou pegar pontos que sejam congruentes para as suas próprias conclusões, suas soluções. Eu não vou fazer nada. Ah, então você não direciona algo, né? Não direciona. Entendi. É uma construção que nós vamos fazer juntos a partir da ideia que ele vai trazer pra mim. E juntos nós vamos construir aquilo que é evidente pra mim, mas não é pra ele. Não é algo direcionado. Ah, legal. Legal. Sim. Legal. Aí, Gabi, pelo que eu me lembro, esse foi o primeiro ponto, né? É o início ali Isso. dessa abordagem.
Foi a primeira abordagem. A terapia Não diretiva. não diretiva, né? Isso. Não diretiva. É o primeiro ponto, que aí depois, mais pra frente, conversando, a gente vai mudar tudo Exatamente. isso, né? É a primeira abordagem que Roger vem trazendo, né? É uma abordagem importante, na verdade, porque se nós pararmos para pensar um pouco, muitas pessoas, elas precisam ser ouvidas hoje em dia, né? Então, às vezes, a gente acaba fazendo isso sem saber que a gente está usando até uma abordagem. Que, por exemplo, quando a gente está conversando com algum amigo e ele precisa desabafar. Ele vai falar, e a gente vai ficar olhando. Nossa, mas isso tá tão claro? Por que ele não tá enxergando qual é o problema? É que às vezes quem tá no problema não enxerga a solução, né? Precisa de alguém pra... Exatamente. Quem tá no problema, ele só isso, vê né? o problema. Ele não vê que tem uma solução por trás de tudo isso. Então, a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia. Sim, E a gente vai estudar Rogers e a gente vê que, tipo, cara, isso é uma abordagem que ele vem trazendo. E é uma forma muito importante de até mesmo trazer um conforto, né, físico para aquela pessoa que tá falando tanto, que ela precisava tanto colocar aquilo para fora. E Rogers simplesmente ele fala que aquilo é uma construção, que nós vamos pegar as partes importantes e juntos, os dois vão fazer uma construção e lidar com aquele problema. Mas quem vai resolver isso é o paciente. Ele vai dar suas próprias conclusões. Legal. Ó, Gabi, a comida é de verdade, viu? Quiser, pode pegar, pode comer, tá bom? Fica à vontade. Você veio de longe, né, Giovana? Sim, Então precisa se alimentar, tá bom? Agora a gente vai pra tendência de atualização, né? Fala um pouquinho pra gente dessa capacidade que as pessoas têm de encontrar diversas maneiras de atender às suas necessidades, tanto físicas, emocionais. As coisas vêm sempre se atualizando, né? E às vezes a gente se apega muito ao que tá óbvio, não é? Por exemplo, quando eu penso em psicologia, eu mesmo achava que tinha que ser algo sério, que tinha que ser eu e o psicólogo ali na sala. Ah, sim. E não, né? A Gabi agora, por exemplo, acabou de falar algo que é novo. Pra mim, pelo menos, é novo, assim, né? Tô aprendendo isso agora. Então, eu achei bem legal essa questão de não ser algo engessado, né? E não é novo, na verdade, né? A gente mesmo que não sabia, porque as pessoas não tem o costume de falar muito sobre isso, né? A gente vê em filme muita coisa. A gente tem um estereótipo de psicólogo, né? Aquele que tem a roupinha certinho, nananã, com a pastinha, vai pro consultório. E não, né? Tem vários tipos de abordagem, vários tipos de coisa, de modos, né? Que não é tão atual porque é antigo, mas chega a ser novo porque a gente desconhece, né? É algo novo, né? A gente pode se dizer que é novo, mas se nós pararmos para pensarmos, isso é uma constante evolução. Então, isso vem acontecendo há muito tempo. Só que nessa perspectiva, nessa visão, nós podemos ver que o ser humano está em uma constante reconstrução. Então, a cada momento ele está se reconstruindo, ele está vivendo no seu próprio mundo, vivendo no nosso mundo, vivendo só entre ele, vivendo entre outras pessoas, vivendo entre a sua própria experiência com outras pessoas. Então, todos esses argumentos, todos esses tijolinhos rotulados, ele vai construindo a sua própria casinha. Então, a todo momento, o ser humano está em uma constante evolução, né? Então, não dá para falar que é algo fixo, é uma ideia absoluta, que nós falamos antes. Não é uma verdade absoluta, não é algo fixo. Ele vai mudando, isso pode ser para melhor, isso pode ser para melhor, mas isso não é algo que vai ser permanente. Então, se eu posso estar bem agora, eu posso estar ruim agora. Então, isso vai mudando. Como coisa simples, as estações do ano, elas vão mudando a cada ano. Então, a gente vai se adaptando com isso, a gente tem que se adaptar com as nossas mudanças. Tanto no nosso físico, como no nosso organismo, no nosso biológico. E Rogers, ele vem pautando também muito sobre a saúde e o conhecimento, né, do ser humano, que tanto é importante a saúde quanto o seu conhecimento. O que ele está aderindo como conhecimento para o seu crescimento? Entendi. Né? Na teoria de Rogers, ele fala sobre 3 pilares, né, Giovana? Empatia, Isso, consideração positiva isso, e congruência. Isso. E é importante falar sobre isso mesmo, porque essa consideração positiva,
ela vem trazendo sobre como a pessoa aceita. Como você se aceita? É aquilo, aceitar como ela é. Aceitar se eu sou gordinha, aceitar se eu sou magra, aceitar se eu sou dessa cor. Então, em primeiro tópico, a gente tem que aceitar, porque é como aquela frase, se a gente não aceitar, a gente não vai aceitar as outras pessoas. Isso não é relevante só no nosso físico, mas relevante aos nossos emocionais, o que a gente está sentindo, aceitar tanto as nossas mudanças de comportamentos, mudanças que a gente faz no nosso cotidiano. Então, é essa aceitação que vem levando em consideração, que é importante. E o segundo passo, vocês querem falar? Desculpa. Não, é porque ela falou sobre isso e já me remete à escola, sabe? Sim. Tem muito problema disso nas escolas, né? Sim. Os adolescentes, as crianças não se aceitam como são, né? E tem a questão ali do bullying e tal. Acho que seria bem interessante ser trabalhado mais essa questão, né? De se autoaceitar. Esse é um pilar muito importante, assim. Tanto pra época do Rogers quanto pra agora, né? Sempre tem essa tendência nas escolas das crianças não se aceitarem, ficarem se comparando, né? E é complicado, né? Porque cada ser humano é único, né? E não precisa ter essa comparação com o outro, né? Tem que mesmo se aceitar como é. E se as pessoas fizessem isso, seriam bem mais felizes, né? Elas atingiriam o estágio da congruência, Isso, né? exatamente. Que é o que Roger traz pra gente. Quando a gente atinge esse estágio, é que todos os campos estão interligados. E é isso que ele vai falar, que ele quer buscar isso, né? Quer trazer isso para as pessoas. Que as pessoas, quando elas estão com as suas experiências e as suas emoções ali juntas, elas estão no estado da congruência, né? Sim. Que aí ela se sente bem, tá tudo funcionando. Agora, quando a sua experiência desconforta ela, no caso que a gente estava falando aqui sobre essa questão de aceitação ou não, quando algo nos desconforta, é onde está naquele estágio da incongruência, que entra em um desses 3 pilares que a gente tem falado aqui, né? Que as pessoas elas precisam praticar a autoaceitação, Sim. o amor próprio, e aí vai melhorando as nossas vidas, né? As vidas das pessoas. Sim, isso é muito importante. E ainda mais quando nós estamos em uma conversa, né, referente à aceitação em um ambiente clínico, que, por exemplo, chega um jovem e ele diz que ele não se aceita, sua autoimagem, por conta de diversos fatores. Mas se a gente demonstrar a empatia, de se colocar no lugar dele e falar, eu te aceito, nós podemos estar abrangendo várias portas aí para ele estar abrindo e falar, opa, eu tenho por que me aceitar. Então, também esse é um dos tópicos, né, das pirâmides que está aí, dos 3 fatores, que é a empatia, se colocar no lugar do paciente, entender por que ele pensa desse jeito, porque o seu comportamento é tão elevado de uma forma tão negativa que ele pensa não se aceitar. E isso é um fator muito predominante para um adolescente, que você citou até mesmo da situação do ambiente escolar, né? Que é onde o adolescente ele se vê em uma pressão, porque ali há diversas pessoas que têm pensamentos diferentes, têm comportamentos e ações diferentes. Então ele, por exemplo, vai olhar, nossa, essa blusa fica tão boa na Giovana, mas quando eu coloquei em mim, ela me deixou tão gorda, ressaltou as minhas gorduras aqui que eu não gosto. Então é isso, o adolescente, ele não se vê a si mesmo, mas ele se vê em outra pessoa. E é de uma forma tão ruim que isso acaba com a sua autoimagem. Pode causar outras coisas, né? Exatamente. Depressão, né? É como a sua identidade não se existisse. E aí é onde entra o seu trabalho, né? Que trabalha com essa abordagem. Porque a abordagem centrada na pessoa, ela vai compreender esses problemas, essas problemáticas das pessoas, não julgar. E que fazer com que essa pessoa, ela sinta que você compreendeu, ela vai se sentir à vontade, você vai conseguir chegar um pouco mais nela, entendendo com as percepções. Ele vai começar a te falar, ele vai te trazer. E aí, com isso, você vai conseguir trabalhar com que ele perceba, com que ele tenha atitude, porque essa questão
dentro desses 3 pilares da empatia não é só se colocar no lugar do outro, e sim você pegar profundamente as percepções do seu paciente, Exatamente. entendeu? E que ele sinta isso, que é o mais importante, para que funcione ali a conversa, a terapia de vocês, para que seja de sucesso. Sim, isso é muito importante. Chegar no nosso paciente e falar, eu te aceito. Independente da forma que você é, independente da forma que você pensa, eu te aceito desse jeitinho. Então eu acredito que dessa forma ele vai ter novos olhares, novos ares e saber chegar nessa congruência sozinho. Falar, pô, é isso que eu preciso para as minhas soluções, para solucionar meus problemas. É isso que eu preciso para chegar a determinada conclusão de que eu não preciso me ver diante das outras pessoas. Eu não tenho que deixar que as pessoas tenham esses maus olhares para mim, mas eu preciso ver a partir do meu óculos. Porque o grau que serve para mim não vai servir para Evelyn. É totalmente diferente. Então é isso que a gente vem fazendo com o paciente. Apresentar para eles esses fatores e ele mesmo falar, opa, esse é o caminho que eu preciso seguir. Esse é o grau que eu preciso para enxergar as minhas conclusões. Gabi, agora você vai trazer um pouquinho pra gente sobre a teoria reflexiva, né? Pra entender um pouquinho mais. Você pode? Tudo bem. Então, depois dessa não diretiva, né, que fica sob o controle do paciente, nós vamos entrar nessa abordagem, que é a psicoterapia centrada no cliente, que seria, juntos, eles estarem captando as experiências. Então, depois do paciente ter falado todos os seus problemas, o terapeuta ele vai chegar, tá, mas de acordo com esses pensamentos, com todo o que você me trouxe, o que você pensa sobre isso? Entendi. Que caminho você poderia ter tomado? Será que você poderia ter feito diferente? Então, de acordo com toda essa junção de problemas, com essas argumentações, ele vai parar para pensar e falar, pô, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou por esse caminho, eu vou por esse? Qual que vai ser a conclusão? Como que eu vou solucionar tal problema? Qual que vai ser o meu comportamento diante disso? Quais ações eu vou estar tomando? Vai começar a pensar, né? Exatamente. Refletir sobre tudo que aconteceu. Por isso o nome, né? Legal. Toda essa reflexão, né? Depois de tudo que você me trouxe, que você falou pra mim os seus problemas, que você queria me ajuda, você pediu, eu te ajudei. E agora? Como é que você vai resolver isso pra mim? Como que a gente vai fazer pra sair dessa confusão de problemas, né? Esses conflitos. Então é isso, eu escutar o paciente primeiramente e depois, juntos, depois de construir nossas ideias e junto com as suas experiências, as suas vivências, ele vai parar para pensar e falar, Aí você vai mostrar pra ele, né? Você vai acabar mostrando pra ele como que acontece. então, não mostra, né? Eu acredito que o paciente ele tem a capacidade de resolver os seus problemas. Ele só precisa de uma visão diferente, ele precisa acreditar nessa sua visão, porque o problema sempre esteve ali de canto, ele só não viu. Então, juntos, nós vamos captar essas experiências, trazer essas ideias e a gente vai parar para pensar, pô, e agora? Entendi. Qual que vai ser o sentimento que eu vou estar lidando com isso? Qual que vai ser meu comportamento diante dessa situação? E ele acaba chegando em um ponto, né? Fica tudo mais Exatamente. claro pra ele. E eu acredito que ele acaba chegando em uma conclusão, né? É como se Sobre os cenários das suas vivências estivessem passando assim, ó, num telão imaginário na sua frente. A situação tá passando ali naquele momento e eu fico, caramba, olha aí, olha o que eu poderia ter feito, olha o que eu posso fazer, por que eu fiz dessa forma? Então vai abrir diversos pensamentos que ele vai desencadear outras maneiras de pensar, outras formas de estar lidando com aquilo. Então é isso que vai acontecer, ele vai dar uma pausa no seu próprio filme e falar, olha aí, foi aí que eu errei. Nessa atitude, né? Essa fala. Certo. A gente tem também, né, as 22 proposições que Rogers traz pra gente, Sim. que tá entrando já na teoria da personalidade, né? Que aí a gente passa a entender os acontecimentos, as experiências
Isso. Esse ao todo, ele é todo geral, né? Como é o ser humano no seu mundo, como é o ser humano no mundo das outras pessoas, que a gente falou no início, que ele tem o seu próprio mundinho, e aí ele tem que viver no mundo que tem que obter as relações com as outras pessoas, como é o seu comportamento sozinho, comportamento diante das pessoas. Como ele se organiza. Isso, como é o seu fator biológico, como é o seu fator físico, como é que está sendo o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes. Isso é meio com base na infância, né? Isso, todas as suas vivências, as suas experiências, toda aquela construção que ele traz do seu passado e a sua construção do agora vai estar formando essas proposições. Então, é todo esse geral que nós pegamos Contexto, um pouquinho, exatamente. Então, a gente vai dividindo um pouquinho ali para estar explicando também o self, como que ele se vê, como se vê a si mesmo, se é uma forma positiva, se é uma forma negativa. Aí também a gente pode estar voltando um pouquinho no início, que nós comentamos antes, que é a sua aceitação. Então, o self vem trazendo isso de como eu estou me vendo, qual o meu reflexo, né, diante das minhas ações, dos meus comportamentos. Como que eu tô me vendo? Profundo, né? Profundo. E chegando agora pro final, a gente vai chegar num ponto sobre a vida plena, né? Eu acho que a nossa plateia, muita gente gostaria de viver, de chegar até esse ponto. E aí a gente vê que a gente só consegue chegar até a vida plena quando a gente tá encaixado. Foi o que a gente falou aqui em algum momento. Quando a gente está encaixado com as nossas experiências, com as nossas emoções, quando a gente se conhece, a partir do momento que eu sei dos meus gostos, do que eu não gosto, o me aceitar, o autoconhecimento de si, é aí onde a gente vai alcançar a vida plena. Que aí a gente pode fechar com isso, né? Que nós precisamos alcançar esse ponto em nossas vidas, porque isso faz não só bem para cada um de nós, mas para o nosso próximo, né? Porque o nosso comportamento, ele vai mudar. O meu agir, o seu agir, quando a gente tá bem com nós mesmos, ele vai mudar, né? E vai atingir outras pessoas. Nossa, que bacana. Nossa, um dia eu quero chegar nessa vida plena. Mas é difícil, né? É difícil, né? Com terapia a gente consegue, não é? Com terapia a gente vai longe. Ai, Gabi, muito obrigada, viu? Imagina. Por hoje. Acho que, sim, foi maravilhoso esse encontro nosso. A galera lá de casa que vai ver, né, esse conteúdo, eu acho que vai ficar bem claro pra eles, né? Do que a gente quis passar aqui. Né? Espero que ela possa voltar, né, com outros assuntos, né? Até porque o nosso podcast é sobre psicologia, né? Sobre a gente ter um resumo ali das coisas e destrinchar um pouquinho mais. Muito obrigada, viu, pela parceria de sempre. Agora, a última curiosidade. E esse o nome? É que assim, né, quando a gente pensou, né, em podcast, a gente pensou sobre os temas que a gente iria trabalhar. E aí a gente pensou, como somos, né, estudantes de psicologia, a gente pensou, por que não ser algo voltado? Né? A gente colocou o podcast porque vem da Gestalt, né? Gestalt, da fenomenologia, né? Existencialismo, é por isso. Aí, uma boa. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.